Vocês querem saber pelo qual motivo está longe do caso da Vitória ser esclarecido? Porque antes nós precisamos resolver um problema. E esse problema se chama Maicon. Eu vou contar para vocês. Gente, isso é o que eu acredito. Vocês podem me julgar, mas primeiro me escutem. O Maicon não cometeu o crime. Tá. Antes de me julgar, me escute, tá? Porque argumento de burro é coice. Vocês têm que pensar. Vamos abrir a mente agora. Digamos que ele é inocente. Ah, mas tem muitas provas. Comprovam que ele foi o autor do crime. Calma aí. É o que estão dizendo. Mas eu estou aqui para mostrar as minhas dúvidas sobre o caso da Vitória. Vamos lá. Começaram a suspeitar do rapaz do ponto de ônibus, que no caso é o Matheus, certo? Começaram a dizer que ele possivelmente seria um informante do crime, que ele fazia parte de uma quadrilha. Isso foi no início das investigações. E eu, depois de ver a reportagem de cada um deles, eu dei a minha opinião. E eu falei que o Matheus era inocente, que ele só estava no lugar errado, na hora errada e no dia errado. E que ele não teria nenhum envolvimento. Depois começaram a suspeitar da amiga da Vitória. E eu também falei que ela era inocente, que ela só mandou mensagem no outro dia pra Vitória, às 5h37 da manhã, porque foi o pai da Vitória que ligou pra ela, comentando que a filha teria sumido. Até então, à noite, elas estariam conversando, mas a última conversa delas foi que a Vitória realmente passou pra ela que estava tudo bem. Então, ela acreditou que a amiga tinha ido pra casa e estava tudo certo. E eu falei que ela era inocente. Depois começaram a suspeitar do Daniel, que é o vizinho da Vitória. As pessoas estavam afirmando que o carro que passa nas imagens seria o carro dele. Começaram a suspeitar de pessoas próximas à Vitória, porque foi exatamente no dia que o carro do pai da Vitória estragou. Então, como passa um carro branco nas imagens, começaram a suspeitar do Daniel. E só que no carro, o carro das imagens é um sedã, e o carro do Daniel é um Corsa branco. Então eu comentei sobre tudo isso num outro vídeo, enfim. E daí começaram a acusar o Daniel, falando que possivelmente teriam levado a Vitória no carro dele, que teriam encontrado um fio de cabelo e uma mancha no porta-mala. Aí o que eu disse pra vocês? Eu falei assim, gente, esse fio de cabelo pode ser da irmã da Vitória, porque ele ajudou a família da Vitória, ele auxiliou, né, a família nas buscas da Vitória. E também esteve presente no velório. Então, possivelmente, esse fio de cabelo poderia ser da irmã da Vitória, que tem uma genética parecida com ela. E a mancha encontrada no porta-mala, eu teria dito que poderia ser não só um sangue, mas também um produto de limpeza, talvez, porque o luminol nem sempre detecta só o sangue. E com o tempo, isso foi comprovado, que eu estava certa. E depois começaram a suspeitar do pai da Vitória. Eu falei, não é possível. Aí eu fiquei até de cara com isso. E realmente, claro que ele era inocente, não tinha nenhum envolvimento. Esse foi o maior absurdo que eu ouvi nessa investigação. E aí começaram a suspeitar do Gustavo Vinícius, que é o ex-ficante dela. Só que é muito importante a gente ver a reportagem de cada um deles, o que eles têm a dizer. Tipo, eles mesmos, não o que a mídia, a polícia diz. Porque aí pode surgir inverdades. E aí eu fiquei pensando no que ele disse. Que ele ficou com ela 2 vezes, a última vez foi em outubro. E que uma semana depois ela começou a namorar. E eu fiquei pensando, opa, mas quem é esse namorado dela? Tipo... Minha ligação não é nenhuma, eu só fiquei com ela apenas 2 vezes, no mês de outubro. Você não seria ex-namorado? Não seria ex-namorado. Tipo, será que tá sendo investigado? Quem seria? Até porque ela namorava, teria um dia que ela namorava o Gustavo Lio, e ela teria terminado com ele. E daí as pessoas começaram a suspeitar do Gustavo Vinícius, porque falaram que ele era o ex-ficante dela. Então ali era como se ele tivesse sido o último a se envolver com ela. Só que ele deu uma informação muito importante, do qual ele disse que 1 semana depois ela começou a namorar. Daí eu fiquei pensando, quem seria esse suposto namorado? Até então eu não sabia quem era. E depois das investigações, foi surgindo mais informações e eu descobri que a pessoa do qual ela estava se relacionando
era o Gustavo Liro, do qual ela teria dito pro pai dela que teria terminado, mas não terminou, né? Até porque uma semana antes, ela teria ido num amigo dela, tatuador, perguntar quanto que ele cobraria pra escrever Gustavo no pulso. Ou seja, eles estavam juntos. Então, não foi o Gustavo Vinícius que foi o último a ter um envolvimento com ela, e sim o Gustavo Liro. Fiz um vídeo explicando tudinho, gente, detalhes, assim, do qual eu acreditava que eles eram inocentes. E assim, foi comprovado que realmente eles eram inocentes. Agora, o que sobrou foi pro Maicon, do qual eu acredito numa possibilidade de ele ser inocente. Calma, antes de me julgar, me escutem. Porque assim, o Maicon só foi citado nesse crime porque o Matheus, o rapaz que estava no ponto de ônibus, afirmou que viu um carro. Só que ele não soube descrever se era um carro cinza, se era um carro branco, mas ele estava se referindo ao carro das imagens. Aquele que todo mundo pode ver que é um carro branco. Que começa errado, termina errado. Por causa de uma informação errada. Pode prejudicar pessoas inocentes e pode ferrar com uma investigação inteira. E foi isso que aconteceu. E por isso que até agora não tem resposta. Só que, enquanto não resolver o problema, a verdade nunca vai vir à tona. Por que eu tô falando isso? Porque assim, essas testemunhas não conseguiam definir que carro elas estavam se referindo. Falaram, pode ser um Honda Civic, um sedã, que na verdade o carro que passa nas imagens é um sedã, que foi confundido com o carro do Daniel, que é um Corsa. Então é um Corolla. O carro era branco e de repente virou prata. Daí é o carro do Maicon. Foi citado o nome dele na delegacia. E quem foi o primeiro suspeito foi o Daniel, por causa do carro das imagens. E ele deu o depoimento dele e ele foi, a pedido da família da Vitória, até a casa do Maicon e tirou uma foto da placa do carro do Maicon. E levou até a delegacia. E essa informação teria chegado até o Maicon. E ele mandou mensagem para alguém falando, é fogo, filmaram o meu carro. E quando ele soube disso, ele saiu do trabalho dele e foi até a delegacia fazer um boletim contra alguém que ele nem fazia ideia de quem teria tirado uma foto do carro dele. Agora para e pensa. Uma pessoa que teria cometido o crime, vocês acham que ele iria até a delegacia fazer um boletim de ocorrência? Que ele teria coragem de dar as caras na delegacia devendo? Esse motivo, o Maicon teria ligado para o Daniel para perguntar por que ele estava tirando foto do carro dele. E o que soltaram na mídia? Que, um suspeito ligou para o outro. Como se eles tivessem um envolvimento ou participação juntos no crime. Mas a verdade precisa ser dita. E o que ocorreu de fato foi que o Daniel tirou a foto da placa do carro do Maicon, a pedido da família da Vitória, até porque o nome do Maicon foi citado. E essa informação chegou até o Maicon, ele foi até a delegacia por conta própria. A polícia até então não teria entrado em contato com o Maicon. E lá ele foi fazer um boletim de ocorrência contra a pessoa que filmou o carro dele. E lá ele aproveitou para dar depoimento. E junto com ele foi a mãe e a esposa. E ele relata no depoimento que ele estava em casa, que ele teria como provar tudo certinho, que ele estava com um amigo assistindo o jogo do Corinthians e arrumando a moto, e que ele estaria conversando com a esposa, mas por mensagens, e não que ele estava com ela. E ela também deu o depoimento relatando que naquela noite ela não estava com ele, ela estava na casa da mãe, porque ela mora com a mãe dela. Ou seja, eles não eram casados. E o que jogaram na mídia? Que teve uma contradição no depoimento deles, mas não teve. Isso foi uma inverdade. O que ocorreu após isso? Já que eles estavam na delegacia, o Maicon, ciente que ele não cometeu o crime, porque quem não deve não teme. Ele acreditou que a polícia iria investigá-lo, iria saber que não foi ele que cometeu o crime. Então ele disse, pode investigar meu carro, pode fazer perícia, tá aqui, tudo certinho, eu estou à disposição da polícia. Vocês acham mesmo que uma pessoa que teria cometido um crime tão brutal desse teria essa disposição com a polícia? É lógico que não. Mas
pro azar dele, quando a polícia científica foi fazer a perícia dentro do carro dele, teria se deparado com vestígios de sangue aonde? No porta-mala. Um lugar do qual seria muito suspeito um crime. Até aí tudo bem, eu não tiro a razão da polícia. Numa investigação de um crime e no carro de um suspeito encontrar vestígios de sangue, é motivos para suspeitar. E a partir daí foram investigar a residência onde ele morava, do qual ele teria se mudado. E lá a perícia se depara com manchas de sangue encontradas no chão do banheiro. Mais um motivo para desconfiar dele. Até porque a polícia acredita que a Vitória teria permanecido pelo menos uns 2 dias em um possível cativeiro ou teria sido levado para algum outro lugar. Até porque o local onde foi encontrado o corpo dela foi um lugar secundário. Até porque naquele local não tem nenhum vestígio que ela foi assassinada ali. Então ela esteve em um lugar primário do qual teriam torturado, abusado, como diz o início das investigações, teria sido abusada, e também rasparam o cabelo dela. E eles acreditam que possivelmente ela estaria no cativeiro e que possivelmente seria lá na casa onde ele morava. Mas o que de fato aconteceu é que ele se mudou da casa porque o dono teria pedido a casa já em dezembro, porque ele iria reformar a casa. E por que ele saiu da casa? Que o dono pediu para ele se ocupar para reformar a casa. Ah, então era uma casa alugada. É alugado. Entendi. Mas depois que ele saiu, alguém morou na casa? Não. E ele teria ido para lá, tirar o restante das coisas e guardado no porta-mala. E a mãe dele relata que ele cortou o dedo quando foi guardar as coisas no porta-mala. Terça-feira, quando ele veio buscar, ele transportou bastante coisa naquele carro, as coisas pequenas. E na terça-feira, quando ele veio buscar as últimas coisas, umas últimas coisas que tinha ficado na casa, ele cortou o dedo. Ele veio para mim. Eu coloquei um band-aid no dedo dele, o dedo dele estava sangrando. Antes de entregar a casa, ele teria limpado, até porque a mãe dele teria dito para ele: Maicon, deixa tudo limpinho, entrega tudo limpinho pro dono da casa. Porque é isso que pessoas com bom senso e educação fazem. Pessoas que vivem de aluguel, quando você entrega a casa limpa para o dono, então, pelo motivo de ter encontrado vestígios de sangue no porta-mala, no chão do banheiro onde ele morava, e após isso ter limpado, usado produtos de limpeza, do qual o luminol detecta também não só o sangue, mas também produtos de limpeza, foi declarado que lá possivelmente seria o cativeiro onde foi levada a Vitória. Mas ao decorrer das investigações, por questão de lógica, eu acredito que aquele sangue possivelmente não seria da Vitória. Então eu estava confiante no trabalho da perícia, porque eu admiro a perícia. E a polícia trabalha com suspeitas e a perícia com evidências. Então, eu já estava suspeitando que realmente ele era inocente e que possivelmente não era nada daquilo do que estavam falando. Até porque quando eu vi todo aquele volume de pessoas, perícia, pensei, vamos observar, vamos ver até onde isso vai chegar. Eu tinha certeza que o resultado da perícia iria dar negativo, que possivelmente aquele sangue realmente era do dedo dele. Até aí tudo bem. Depois eu vou voltar para essa parte para explicar uma coisa para vocês. Agora eu vou comentar a respeito das outras provas contra o Maicon.
Primeiro, era sobre o BO que ele fez. Segundo, o sangue do carro, o sangue na casa, já comentei. As contradições, do qual não existe. Queria provar a inocência. E quando ele ficou preso, ele queria dar uma entrevista para o Cabrini. O Cabrini foi até a delegacia, mas lá ele foi impedido para entrar em contato com o Michael. Até agora não foi permitido que Michael fale comigo, mesmo com a presença de um investigador. Ou seja, todos tiveram uma oportunidade de dar uma entrevista para a TV ou até mesmo para o Cabrini, porque o pai da Vitória também foi apontado como suspeito e ele foi entrevistado. Mas chegando lá, ele não teve essa oportunidade. E o Michael teria mandado uma carta para um apresentador de TV, do qual ele fala: eu gostaria de dar minha versão, provar a minha inocência. E também mandou uma carta para o Cabrini, do qual ele teria dito: eu gostaria de dar uma entrevista pessoalmente, porque ele gostaria de provar a inocência dele e contar o que de fato aconteceu. Mas essa oportunidade não foi dada. Ou seja, ninguém deu uma chance para ele falar da própria boca o que de fato ocorreu. Até hoje, eu estou curiosa para ver o que ele tem realmente a falar sobre todas essas acusações. Enquanto eu não ouvir da boca dele, eu vou continuar acreditando que ele realmente é inocente. Sobre a frase do qual ele fala: é fogo filmar o meu carro, eu já comentei com vocês sobre ele inverteram a fala dita por ele, do qual tentaram passar que ele estava preocupado que no dia do crime alguém filmou o carro dele, viram ele, algo do tipo. Mas a verdade por trás da fala dele é essa, estava se referindo ao Daniel que teria tirado uma foto do carro dele. Outra frase dita pelo Michael, que foi distorcida pela mídia, do qual ele relata que ele iria contar quem é que estava com ele naquela noite. Ele diz: eu vou contar quem estava comigo naquela noite. Isso para vocês verem que uma frase distorcida pode ter outro tipo de interpretação. Eu não vou pagar sozinho, porque ali já teriam dito para ele que ele estava lascado, que de qualquer forma ele ia. Então ele falou: eu não vou pagar sozinho por esse crime, porque não foi ele que cometeu. Então jogaram na mídia que ele diz: eu não vou pagar sozinho, como se ele quisesse entregar, contar quem realmente participou do crime, quem estava junto. Mas é mais uma frase distorcida. Essa frase que ele diz: eu não vou pagar por isso sozinho, alguém disse. Segundo o advogado dele, doutor Flávio, que está aqui na delegacia nesse momento, ele disse para mim: doutor, o meu cliente nega veementemente que não participou de absolutamente nada e que nem a Vitória ele conhece. Vocês lembram a noite que a mãe do Michael teria ido até a delegacia para levar uma muda de roupa a pedido do Michael? Mas na verdade aquilo foi um pedido de socorro, do qual ele queria falar para a mãe dele o que ele estava passando lá dentro. E o que saiu na mídia? Que ele teria ligado para a mãe dele e até a delegacia, porque ele queria contar para ela que foi ele que cometeu o crime, que ele queria pedir perdão, ou seja, mais uma mentira, porque na verdade esse foi uma forma dele pedir socorro para a mãe, que lá eles já estavam tentando fazer com que ele assumisse o crime. E nessa mesma noite, ele estava sendo impedido de ter contato com os advogados, ou seja, ele já estava sendo oprimido para confessar o crime. Tá, mas e as fotos encontradas no celular do Michael? Vocês viram? Eu não vi. Relataram que encontraram fotos da Vitória do dia a dia dela desde o ano passado. E que teriam encontrado fotos de mulheres com o perfil parecido com o da Vitória. Ou seja, mulheres do cabelo longo e escuro, certo? Teriam dito que foi encontrado essas fotos no celular do Michael.
Lembrando que o celular de todos os investigados no início dessa investigação estavam na delegacia, inclusive do Gustavo Liro, que era o namorado dela. É normal você encontrar no celular do namorado de alguém fotos da pessoa do dia a dia dela, ou que possivelmente ele seria um namorado ciumento que estaria ali só observando e tendo um controle da vida da namorada, ou até porque ela mesma teria mandado para ele, né? Até porque eles tinham um relacionamento, e isso é normal dentro de um relacionamento. E essas fotos possivelmente poderiam ser do celular do Gustavo Liro. E como uma pessoa maldosa tem a capacidade de fazer, criar provas falsas, afirmando que as fotos encontradas no celular do namorado da guria possivelmente teria sido encontrado no celular de um doente, de um stalker que perseguia a Vitória. E é engraçado que comentaram que o Maicon não tinha rede social. E realmente ele não tem. Quem tem rede social? O Gustavo Liro. E ele é bem ativo. Comprova que o Gustavo Liro era muito ativo e possivelmente ele teria fotos da Vitória, sim. Até porque quem tem acesso às redes sociais é o Gustavo Liro. Então ninguém tira isso da minha cabeça, que usaram isso para passar que ele era um doente, um stalker, para criar uma prova falsa contra ele, para dizer que realmente foi ele o autor do crime. E eu fui investigar o Instagram do Gustavo Liro e teve uma mera coincidência que as mulheres do qual ele seguia, eu tenho um print aqui porque ele teria uma quantidade de seguidores. E eu já teria comentado com algumas pessoas em alguns vídeos sobre eu ter percebido que ele, que seguia mulheres com um perfil parecido com a da Vitória. E antes de ontem, eu fui dar uma olhadinha lá, aumentou as pessoas do qual ele seguia. Não sei se essa informação chegou até ele, mas eu percebi que ele teria começado a seguir outras mulheres loiras. Não sei se essa informação chegou até ele, mas eu achei um pouco estranho. Mas eu tenho prints aqui que provam que realmente era o Gustavo Liro que tinha essa mania de seguir mulheres com o perfil parecido com a da Vitória, com o cabelo escuro e longo. Seria uma coincidência? Porque assim, se a polícia está afirmando que essas fotos foram encontradas no celular do Maicon, eles têm como provar, né? Porque eu fui ver algumas páginas sobre o inquérito. Se me mostrarem, provarem que realmente essas fotos foram encontradas no celular do Maicon, aí é outra conversa. E o print do qual eles teriam dito que foi encontrado no celular do Maicon, eu cheguei a pensar que foi do celular do Gustavo Liro também. Até porque ele deu uma reportagem pro Cabrini, do qual ele relata que naquele dia, salvo engano, no mesmo dia que aconteceu isso com a Vitória, ela teria ido até a casa dele para terminar o relacionamento. Aí eu fiquei pensando assim, por qual motivo ela teria terminado o relacionamento com ele? O que será que ela teria descoberto sobre ele? O que aconteceu? E quem garante que não foi ele que estava observando as postagens dela? Até porque se você termina com uma pessoa e essa pessoa posta alguma coisa nas redes sociais dela, a outra pessoa tem uma certa curiosidade. E quem garante que não foi o Gustavo Liro que viu
e tirou um print que ela estava lá no ponto de ônibus, naquele horário. Quem garante que ele vá stalkeando ela para saber o que ela estava fazendo? Até porque ela teria mandado mensagem pro Gustavo Vinícius naquela noite, relatando que ela estava solteira. Eu perguntei pra ela falei assim, e o namoro, como que vai? Ela falou que tava solteira e tal. Porque ele pergunta, e o namoro? Ela fala, estou solteira. Quem garante que esse print não foi do celular do Gustavo Lira? Quase 5 horas da manhã, 4h38. Tá, vamos lá. Que ele não podia ter acesso aos advogados. Enfim, essa foi a noite que a mãe dele levou uma muda de roupa para ele e que os advogados tentaram ter acesso a ele, porém foram barrados. Então, os advogados acionaram o pessoal da Ordem dos Advogados para tomar uma providência. E também teve o dia que ele foi pro ML, ele foi pro Instituto Médico Legal para fazer um exame de corpo de delito. Porque vocês sabem, né, gente? Na delegacia, as pessoas suspeitos não são recebidos com flores. Então, vocês já sabem, né? Mas, o que é certo, o que é errado, né? Vamos ser justos. Agora vamos falar da confissão do Michael, que pra mim tá muito sinistro. Essa pode ser a maior prova que realmente ele não cometeu o crime. Que ele não confessou. Ele assumiu o BO porque não aguentou a pressão. Vamos lá. Primeiramente, ele confessa o crime de madrugada, na ausência dos seus defensores. Gravam um vídeo meio que escondido dele. O vídeo tem diversas partes cortadas, sendo que para um criminoso é simples ele chegar ali e contar os fatos. Para que tudo isso? E outra, o delegado auxilia ele no depoimento que ele está dando. Não é estranho? Vitória teria mantido a sua conduta durante todo esse tempo. E ele nem faz ideia de como a Vitória foi encontrada. E depois ele diz que ele teve que inventar, criar uma história para assumir o BO, porque eles estavam ameaçando a família dele. Depois que a gente saiu, às 8h30, você não tinha interesse em falar com a polícia? Se vocês puxarem pela câmera que tem ali fora, eles foram lá me chamar, eu falei que não ia falar com eles, aí o policial falou assim, já que você não vai cooperar comigo, então você vai ficar no banheiro. Ele me colocou dentro do banheiro ali, sujo, podre aqui. Aí eles me chamaram lá em cima, na sala lá em cima, e falaram que a delegação tinha de qualquer jeito ele ia me f***. Aí ele pegou, falou que ia colocar minha mãe, falou que ia colocar que minha mãe ficou a cena do crime, falou que ia colocar minha esposa, ia colocar minha família toda, se eu não ajudasse, se eu não cooperasse, ele ia colocar minha família toda. E aí eu peguei e inventei uma história e falei que fui eu, pra eles me livrar, pra minha família. Que ele foi coagido a assumir o BO. Você no lugar dele, o que você faria? Que ele não aguentou a pressão. E aí, ele disse que criou uma história, que ele tinha um envolvimento com a Vitória e que ela estava ameaçando ele a contar para a esposa dele. Só que a família da Vitória teria dito que nunca ouviu ela falar o nome do Michael. E ela tinha um relacionamento com o pai dela ali, do qual ela contava tudo pra ele. E ela nunca tocou o nome do Michael. A melhor amiga da Vitória também teria dito que ela nunca teria citado o nome do Michael. E ela deveria saber, até porque o dia que a Vitória sumiu, ela ligou pra quem? Pro Gustavo Lira. Porque ela sabia que a Vitória estava se relacionando com ele. Ela era amiga dela, então ela sabia. Os amigos do Michael e a família do Michael também teria dito que nunca
ouviram ele citar o nome da Vitória. E na primeira entrevista que ele deu para um apresentador de TV, ele teria dito: eu nem conheço ela. Ou seja, gente, é nítido que é mentira. Ele nem conhece a Vitória. Então, assim, daí começaram a suspeitar que, então, já que ele era interessado na Vitória, então foi a mulher do Maicon. Eu também cheguei a pensar nisso. Então, será que não foi a esposa dele que viu no celular e ficou com ciúmes e armou tudo isso? E depois falaram assim, que encontraram o celular da Vitória lá em Campinas, salvo engano. E que a esposa do Maicon teria naquele lugar e tal, não sei o que. E daí eu pensei, será que não foi ela mesmo? Eu fiquei meio assim, né? Porque as pessoas vão dando informações erradas e a gente vai tentando montar o quebra-cabeça. Então eu fiquei suspeitando também. E depois, para acusar a esposa do Maicon, tem que ter provas. Então depois ela foi tirada de cena. Ela não foi apontada mais como suspeita, porque, né, para acusar ela, eles teriam que ter mais um trabalho para provar que realmente ela teria um envolvimento. E no celular dela não foi encontrado nenhuma prova, nenhuma mensagem que pudesse provar que realmente ela teria um envolvimento ou que ela estaria cobrando o Maicon uma ligação que comprovasse que ela teria descoberto alguma coisa. Então, gente, tá nítido que realmente ele inventou uma história aí porque não aguentou a pressão. Mas deu um tiro no pé, né? Porque foi a maior burrice que ele cometeu. Porque aí as pessoas começaram a acreditar na versão da polícia. Porque assim, imagine que você está sendo acusado de um crime. E eles tiram a oportunidade de você dar a tua versão, de você provar a tua inocência. E tudo que sai contra você sai da boca de investigadores, da mídia. E quem eles vão acreditar? Pense. E depois ele falou, e o celular? Para vocês verem como é mentira, que realmente ele inventou uma história porque não aguenta a pressão. E eles perguntaram, e o celular da Vitória? Que seria a chave para eles descobrirem quem realmente tirou a vida da Vitória. Ele falou, eu queimei. E o que aconteceu uns dias depois que ele teria dito isso? O pai da Vitória teria ligado o celular dela e alguém teria atendido. Ficou alguns segundos e alguém atendeu. Estavam mexendo nas redes sociais da Vitória. Ou seja, realmente não foi ele que cometeu o crime. E não foi a esposa dele, porque ela conseguiu provar a inocência dela também, né? Porque para acusar ela, já estão forjando provas contra o cara. Aí ia dar mais um trabalho para forjar contra a mulher dele, né? Então tiraram ela de cena porque o trabalho ia ser dobrado para tentar acusar mais uma pessoa. Então tá nítido, gente, que não foi ele que matou a Vitória. Essa pessoa que tirou a vida da Vitória possivelmente está solta. E com o celular dela. Então aí tá a prova que realmente não foi ele que tirou a vida dela. Que ele inventou a história. Mentiu até que queimou o celular, que queimou as coisas dela. Mas é mentira. Quando os advogados do Maicon teria citado que iriam tomar uma providência a respeito de tudo que estava acontecendo, que ele estava sendo coagido a assumir o BO, por desespero, vazaram de propósito o vídeo dele confessando o crime. Para quê? Para continuar manipulando vocês, seus ignorantes. Para realmente acreditarem que foi ele que tirou a vida da Vitória. E vocês caíram bonitinho, hein? As ferramentas encontradas. O padrasto do Maicon teria dito que essas ferramentas já teriam desaparecido 15 dias antes e que naquele lugar várias pessoas entram lá e que volta e meia
ele empresta essas ferramentas para várias pessoas e que dificilmente o Michael ia naquele chiqueiro, porque ele trabalhava durante o dia numa empresa e à noite ele fazia bico de motoboy. Então era bem difícil ele ir naquele lugar. Explica aqui, como é que é o Michael aí no dia a dia? Tranquilo. Ele sempre foi tranquilo. E outra, para começar aqui, ele nem chega aqui que ele trabalha direto. Ele trabalha numa empresa, faz bico de motoboy, trabalha na serralheria, em Campinas, assim por diante. E sobre o resultado da perícia, eu tive uma decepção muito grande, porque eu estava confiante que o resultado iria dar negativo, que aquele sangue não seria da Vitória. E teve um perita que eu senti verdade nele, do qual ele não disse nem que sim, nem que não. Tipo, não fez nenhuma acusação contra o Michael. Ele só relatou que foi encontrado vestígios de sangue, tanto no porta-mala quanto na casa. Então nele eu senti verdade. Mas teve uma perita do qual me deixou muito decepcionada. Eu sou estudante de biomedicina. Eu admiro a perícia. E eu estava confiante que eles iriam trazer a verdade. Eu também sou da área da enfermagem. E não importa a área que você atue, nós precisamos ser honestos. É preciso agir com honestidade, com ética. Não é sobre os outros, é sobre vocês, sobre nós. A gente tem que saber que se a gente for injusto com uma pessoa, pode ser que a justiça humana seja falha. Mas há uma justiça muito maior do que a humana, que é a justiça divina. Então, antes de tentar prejudicar uma pessoa, pense nas consequências. Eu vi a reportagem de um perito, do qual eu senti muita verdade nele. E ele não comentou nada, ele só falou ali o que realmente ele tinha para falar. Que realmente foi encontrado vestígios de sangue no porta-mala e na casa. Apenas. Mas teve outra pessoa do qual teria dito encontraram vestígios de sangue humano na casa. Tipo assim, tinha um sangue lá e era do humano, então era da Vitória, tipo, era dela. Falaram assim, algo que não deram 100% de certeza. Eu não senti firmeza naquilo. Eu sei que a verdade não é essa. A verdade é que o sangue não é da Vitória. Por questão de lógica. Identificado 4 pontos que possivelmente poderia ter sangue humano. Só que, infelizmente, era tão exíguo que a gente não conseguiu extrair o perfil. E numa segunda oportunidade, um segundo cão, que é a Savana, identificou os mesmos pontos. Infelizmente, assim, é muito exíguo, foi muito... Um crime tão brutal que ocorreu com a Vitória, do qual ela levou um corte na jugular, que todos, até uma pessoa ignorante sabe, que se levar um golpe e pegar na jugular, esguicha sangue pra tudo que é lado. Como é que o Michael iria conseguir limpar o carro dele, sendo que mancha de sangue é difícil tirar, e o odor... E como é que iriam encontrar só apenas aquelas gotas de sangue no chão? Com um passe de mágica ele iria conseguir limpar tudo, a cena do crime, porque iria esguichar pelas paredes, por tudo. E o outro golpe pegou na aorta, que é a artéria mais calibrosa que tem no corpo humano.
do qual ocorreu uma hemorragia extrema. E após ela perder muito sangue, ela teria uma queda de pressão arterial. E após isso, ela perderia a consciência. E logo após, ocorreria uma parada cardíaca. Tem lógica uma coisa dessa? Não faz sentido. Aí você vai pra mídia e fala: ah, encontramos um sangue humano, então é da Vitória. Tipo, não tá nem aí. Não é da família de vocês. Se for pra fazer de qualquer jeito, nem façam. Porque é injusto. É injusto com a família da Vitória, é injusto com a família do Maicon, é injusto com o Maicon pagar por um crime que ele não cometeu. Como é que vocês conseguem dormir com a consciência tranquila? Maldito homem que confia no homem, não é não? Aí vocês devem se perguntar, por que que o Maicon não participou da reconstituição? Vocês sabem que quem não queria fazer a reconstituição era um dos delegados? Por que vocês acham que ele não queria fazer a reconstituição? Porque não tem cabimento uma pessoa que não cometeu o crime fazer uma reconstituição. Porque ali eles iriam ser pegos na mentira. E o que aconteceu? Ontem foi a reconstituição. E foi um vexame. Eu fiquei ali só observando. Falei, vamos ver até onde eles vão conseguir sustentar a mentira. Ó, a gente tá aqui no local onde foi feita a reconstituição. Que foi uma palhaçada? Que é uma não, palhaçada. foi uma merda, né? Que foi um... Foi a reconstituição? Não. Pra mim, não. A gente tem que rir pra não chorar. É, tem que rir mesmo. Porque olha, só Jesus. A única coisa que fizeram foram... E sério, gente, o que fizeram foi uma baita de uma vergonha. Toda aquela gente lá, helicóptero, polícia, pessoas, testemunhas, esperando a reconstituição. Para entender o porquê e como que o Maicon teria tirado a vida da Vitória. Aonde já se viu, gente? É raro uma reconstituição sem o assassino, porque geralmente a maioria dos assassinos, eles participam da reconstituição. E vocês não estão percebendo que tá uma enrolação isso? Por que que o Maicon ia ficar enrolando, perdendo tanto tempo, se realmente tivesse sido ele o autor do crime? Já se passaram 2 meses praticamente. E tá aí essa patifaria. Por que que ele ia ficar lá fazendo todo mundo perder tempo? Se ele tivesse cometido o crime, ele ia lá e ia assumir. Aí falam, o cara é psicopata. Ele tem um transtorno mental. É um psicopata. Que informação fortíssima. Ele é um psicopata. Ele não comenta, não fala o que aconteceu, né? Logo depois. Cadê o laudo que prova que ele é psicopata? Ele é narcisista. Você sabe que é narcisista? Acho que não, né? O narcisista, ele não assume a culpa. Ele acusa os outros. Sabia? O pai da Vitória falou que realmente teriam raspado o cabelo dela porque a cunhada e o irmão dela teriam visto que realmente foi raspado o cabelo da Vitória. Aí vem um delegado e fala assim, não, o cabelo dela sumiu por causa da decomposição. Ô meu querido, não tinha nem a fauna cadavérica, que é os bichinhos. Ela estava inchada. Apenas a coloração da pele muda. Aí o delegado vem com essa. O cabelo da menina sumiu devido à decomposição do cadáver. Onde que você aprendeu isso? Que eu saiba, um cabelo começa a cair a partir de 2 semanas ou até meses. Os cabelos,
Vocês podem ver aqui, ó. Essa é a parte de... Fazia 3 dias que o corpo da Vitória estava lá. Como assim? Isso é uma história que criaram para tentar encaixar o Michael no crime. Porque não faz sentido nenhum. No início das investigações, teriam dito que o cabelo dela estava raspado. Ela foi encontrada sem roupa, apenas com o sutiã no pescoço. Os golpes que ela levou no pescoço. E estava sem roupa e que possivelmente ela teria sido abusada. Teriam dito que ela teria sido, sim, abusada por mais de uma pessoa. Depois tentaram mudar, alegando que ela teria sido abusada por uma pessoa. E depois não foi abusada? Mudaram? Por que mudaram? Porque vocês sabem que o que vocês estão fazendo com o Michael é um crime e é injusto. Além do cara pagar pelo crime que ele não cometeu, tirarem a vida dele no presídio. Por se passar, por acusarem ele de Jack. Vocês sabem o que acontece? Será que a consciência pesou? E tentaram diminuir a pena dele? Ou foi o acordo que vocês fizeram pra ele? Ah tá, você não tem escolha, você vai assumir o BO, mas a gente vai tentar te ajudar. Manipularam, né? Porque até então ele teria dito que vocês falaram que de qualquer forma ele iria se ferrar. E aí? Outro detalhe para vocês verem como estão mentindo. Alguém descobriu que o Michael estava usando o celular. E que ele teria entrado em contato com a mãe dele. Por que vocês acham? Por que vocês acham que ele está sendo arregado? Sabe quando a esmola é demais, o santo desconfia? Então. Acusaram o cara, agora estão lá tentando agradar o Michael para que ele continue assumindo o BO. Tá aí a grande mentira. Mas, a hora que o Michael tiver uma oportunidade de dar uma entrevista, possivelmente ele conte tudo. Eu estou ansiosa para ver o que o Michael tem a dizer sobre tudo isso. Se realmente foi ele ou não, para ele comentar sobre todas essas provas contra ele. Eu acho que ele deveria ter uma oportunidade de dar uma entrevista, para ele confessar, para ele contar o que realmente de fato aconteceu. Calma, gente. Calma, antes de julgar, dê uma oportunidade para ouvir o que a pessoa tem a falar. Seria muito importante nós ouvirmos o que ele tem a dizer. Porque até então ele não teve uma oportunidade para falar alguma coisa. Um dia teve uma repórter que falou para ele: você confessou o crime? Depois do vídeo vazado. E ele falou não. Foi a única oportunidade que ele teve. É fácil julgar uma pessoa. É fácil condenar uma pessoa num crime que não cometeu para encerrar um caso. Podem fazer isso? Podem. A consciência de cada um. Ele vai pagar justamente, porém, o foco da investigação, da reconstituição, é a família tentar entender o porquê fizeram isso com a Vitória. Por que tiraram a vida dela? Como e quem e como fizeram. Enquanto não resolveu o problema, que é o Michael, podem condená-lo, mas a família nunca terá a paz de saber o que de fato aconteceu.
Se vocês acham que qualquer pessoa pode pagar por um crime, ok, na consciência de vocês. Mas se realmente vocês quisessem a verdade, vocês iriam atrás da verdade. Eu iria na corregedoria. Se bem, gente, que eu fui muito decepcionada nessa investigação por pessoas do qual eu admirava. Mas eu estou desacreditada do ser humano. E é triste a gente ver, e é triste a gente se deparar com pessoas que têm capacidade de prejudicar pessoas. A maldade que existe dentro de uma pessoa que consegue dormir com a consciência tranquila. Te diz que o Michael tá chorando sem parar na prisão. Ele tá chorando sem parar. Eu vou até ler o que a minha fonte mandou aqui. O Michael foi preso porque ele foi prestou depoimento. Presta atenção. Sabendo de toda a verdade. Me julguem como quiserem. Se vocês quiserem descobrir a verdade, vão atrás da verdade. Você não vai ficar por isso mesmo. E essa foi a pior investigação do qual nós nos deparamos. É notório o despreparo da parte. Na condução dos meus trabalhos. Não é porque a gente não entende a lei que a gente não deve aplicar. Pode colocar a entrevista agora, por favor. O teu carro foi levado lá para perícia, né? Isso. O seu amigo, ele tá lá na delegacia. Você tá sabendo? Na verdade, ele não é meu amigo, na verdade. Eu só conheci. E você teria emprestado o carro para ele, foi isso? Não, nem... Essa aí foi boatos que falaram. Na verdade, meu carro tava na minha casa, eu tenho provas disso. Tenho esposa, tava com a minha esposa. Na verdade, eu não estava com ela, tava com um colega, mas estava falando com ela. Tenho provas disso. Na verdade, eu levei meu carro para perícia quando citaram meu nome lá. Eu nunca fui chamado na delegacia. Eu fui todas as vezes que eu fui na delegacia. Foi por livre e espontânea vontade. Já abri boletim de ocorrência porque postaram fotos do meu carro, postaram fotos da placa, entendeu? Eu tenho provas de onde eu estava. Tudo bonitinho. Ou já devolveram o seu carro ou ainda não? Já, meu carro tá comigo. Eu levei ele pra perícia porque, como pediram, né? Eu tava até no trabalho no dia. O investigador perguntou se eu poderia levá-lo lá. Eu levei na mesma hora, falei pra ele que eu levaria, sim. Você passou com o carro ali aleatoriamente, você não tinha nada a ver com a história? Não, eu nem passei com o carro. Meu carro não passou lá. Meu carro não estava lá. Não? Esse é o negócio. Falaram, foi um boato que falaram, né? Que tinha um carro sedã que passou lá. Falaram que era um Civic. Isso. Falaram que era um Corolla, aí depois passaram que era um Corolla. Aí o pessoal do bairro falaram, quem tem um carro Corolla é o Michael, mas não é só eu que tenho um carro Corolla no meu bairro. Tem mais 3 pessoas que têm um carro Corolla. Só que como citaram o meu nome, aí chegou até a mim, citaram o seu nome na delegacia, você não quer ir lá? Eu fui lá na mesma hora, fui eu, minha esposa, meu cunhado. Você nem passou pelo local, então você não é aquele carro que passa perto do ônibus? Não, eu nem fui pra aquele lugar, eu tava em casa. Eu tinha acabado de chegar do serviço, um colega meu encostou, foi na minha casa pra mim fazer uns reparos na moto dele. Depois eu fiquei em casa, conversando com a minha esposa. Eu nem passei naquele local. Aquele carro que passa na filmagem, na minha opinião, eu até achei que era um carro branco, na verdade. Meu carro, ele é prata. Tá bom. E fora que meu carro não tem filme nenhum, meu carro é totalmente transparente. Você permite eu falar sobre essa nossa conversa no ar, se é pra não te colocar ainda mais nessa confusão, mas falar que a gente conversou e vocês... Posso fazer isso, né? Sim, eu permito. Eu até gostaria que você deixasse bem claro que com toda essa confusão, minha família sofreu ameaças, postaram fotos do meu carro, entendeu? Eu achei totalmente errado, porque a todo momento que citaram meu nome, porque o investigador entrou em contato comigo pedindo pra mim lá, eu estive à disposição. Desde o primeiro dia que eu fui lá, eu sempre falei pro investigador, você quer fazer a perícia no meu carro? Por exemplo, eu saindo do local, vindo para cá agora, eu tive acesso a alguns documentos. Tem um documento no processo que a gente não sabe, você não pode dar credibilidade para um documento, porque ele está datado no dia 5 de novembro de 2024. Ou seja,
tem um documento oficial, tem um laudo oficial, não sei se é exatamente esse que você acaba de mostrar aí, Passaia. Mas a data que está contida nesse relatório, nesse laudo, é de 5 de novembro de 2024. Então, assim, não dá para você dar credibilidade num documento que você não sabe se de fato ele foi confeccionado e se ele foi juntado ali aleatoriamente. Para mim foi aleatório, porque a data é de 5 de novembro de 2024 e ela desaparece em 26 de fevereiro de 2025. Então eu espero que o Ministério Público, quando receber esse inquérito, ele faça a devolução com cotas, ou seja, com pedidos de diligências a serem cumpridas aqui pela delegacia, Lombardi. Ô, doutor, eu estou recebendo também os testes que foram feitos, faltavam esses resultados e pela primeira vez nós vamos anunciar isso na TV, você acompanha com exclusividade também pelo Balanço Geral da Tarde. O único lugar que deu positivo para sangue humano foi a batente da porta do banheiro. Todos os laudos que foram periciados dentro da casa da Vitória. Era sangue humano positivo para batente do banheiro da casa, mas tinha sangue lá, tá? O material encontrado no batente da porta do banheiro foi encaminhado para análise e o resultado a gente mostra, portanto, aqui no telão. Você vai ler comigo. A varredura espectral realizada com equipamento possibilitou a detecção de vestígios biológicos na porta do banheiro, sendo confirmada a presença de sangue humano na porção inferior do batente da referida porta. Então tá aí. Deu positivo para sangue humano nesse lugar. Deu para sangue humano, mas não diz que é o sangue da Vitória. É, exatamente. Mas fala que é humano, é isso que está lá. Não deu para detectar se é da Vitória ou não. Conforme o relatório de análises, um perito, vamos lá quem tiver no texto, vai comigo. Um perito genético que faz esse trabalho específico com o sexo feminino, diz que esse material é coincidente com o perfil genético da vítima Vitória Regina de Souza e foi obtido a partir de amostras coletadas na porta do banheiro. Aí já está numa linguagem um pouco técnica, mas você de casa conseguiu entender, né? Eu gosto quando transforma numa linguagem mais simples. É o seguinte, o cara foi lá, viu que o resultado ele pode ser da Vitória. É isso que está dizendo. Suposição. É uma suposição. É isso aí. Ele não afirma, ele diz que pode ser. Isso aí. Né? Para o pessoal de casa entender, ele está dizendo o seguinte, pode ser sim ou não. Ok? Doutor Fábio, obrigado também.